Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando do Fluminense, né, que dominou o jogo, mas perdeu grandes chances para vencer o Borussia e ficou no empate com a equipe alemã. Fluminense e Borussia 0-0 no jogo lá do MetLife Stadium em Nova Jersey, lá no Mundial de Clubes da FIFA, né, Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que está em andamento. E nessa primeira rodada, o Fluminense não conseguiu fazer o gol perante a equipe do Borussia Dortmund, mas dominou, né, o jogo. A equipe do Renato Gaúcho teve as grandes oportunidades e perdeu. E na maior oportunidade que teve foi no lance do Canóbio, né, inclusive, né, e desperdiçou uma grande oportunidade também, né, rolando para o Canóbio e chutando para a defesa do Kobel. E o Arias teve uma grande atuação, inclusive, aí na equipe do time do Fluminense. O John Arias teve a boa atuação na equipe tricolor. E vamos falar aqui tudo isso que aconteceu nesse jogo, mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias no canal do YouTube, terças e quintas, 18 horas no canal do YouTube e às 11 da manhã no rádio, na rádio Nosso Senhor Copacabana 98.7 FM, também no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, com transmissão ao vivo, também pelo site radioNSC.com e pela Radiosnet, acompanhando muito sobre o futebol carioca, também com a situação do Mundial de Clubes da FIFA, também no esporte em geral e também da seleção do Brasil, a seleção canarinha, a seleção canarinha do Brasil, falando e opinando também, informando para você no canal do YouTube também na rádio Nosso Senhor Copacabana 98.7 FM para você ouvinte e assistente do nosso programa, tá bom? Então vamos falar aqui, pessoal, falando aqui do Fluminense e do Borussia Dortmund, porque o Tricolor empilhou as chances de fazer gol, né? As chances durante a partida foram criadas pelo Fluminense, mas parou do goleiro Kobel, da equipe do time da equipe alemã. E em chances desperdiçadas, e uma delas foi do Everaldo, que saiu cara a cara com o goleiro Kobel, né? Mas não finalizou. Foi uma atuação completa do Fluminense, certo? Que teve um apoio imenso do torcedor do Fluminense que estava no estádio, lá no estádio MetLife Stadium. E, e teremos o jogo, né, nesta partida. Lógico que tivemos aí o jogo entre entre Ulsan Hyundai, melhor dizendo aí, da Coreia do Sul contra a equipe do Mamelodi do e também tivemos aí, né, no jogo de terça-feira que tivemos aí o jogo do Fluminense contra o Borussia, tivemos aí na terça também o jogo entre Mamelodi Sundowns e do time do Ulsan Hyundai, que o time do Mamelodi venceu nessa partida contra a equipe sul-coreana por 1-0. Então, que não é um exagero. E também, meus amigos, que tivemos também no grupo F, a equipe do time do Mamelodi Sundowns da África do Sul conseguindo uma vitória contra a equipe do Sun Hyundai por 1-0, certo? E o Fluminense está na terceira colocação, né? E o time do Borussia é o segundo colocado. Então o Fluminense joga neste final de semana contra a equipe do time do Sun Hyundai para conseguir uma vitória importante às 7 da noite de sábado. Então temos o jogo que vai acontecer nessa partida contra a equipe do time sul-coreano do Ulsan. Mas vamos falar aqui que não é exagero, não, que o Fluminense dominou as ações do jogo, foi melhor perante a equipe alemã do Borussia. Desde o primeiro minuto, o Tricolor encurralou a equipe alemã no campo de ataque, marcação alta, teve coragem para jogar e finalizando aí mais do que adversário, né? E com muita qualidade pelos lados, né? Também com o John Arias, né? Se apresentando muito bem, também de uma boa atuação através também e com muita qualidade pelos lados, né? Com a atuação boa do John Arias, inclusive, além também do Canóbio, do René e do Samuel Xavier, levando muito perigo à equipe do Dortmund. E o meio de campo do Fluminense também fez uma grande partida, né? Controlando as ações da partida. E o meio de campo do Fluminense fez uma boa atuação, tendo aí um controle de jogo. E o Arias
né, levou perigo com os chutes de fora da área aos 3, aos 16 e aos 35 da primeira etapa. E o Dortmund assustou várias vezes, mas o Thiago Silva soube neutralizar o artilheiro da equipe, né, o Guirassy, e também o restante da defesa também foi bem ao segurar o Ademi e o Brand, né, no setor de defesa, né, a equipe de ataque do Dortmund não conseguia, né, ter algumas chances de gol por conta da eficiência da defesa do time tricolor, né? E os alemães exageraram nos cruzamentos, né, dos lançamentos, melhor dizendo, mas estavam inseguros na saída de bola, principalmente com o goleiro Kobel, que quase entregou a bola na área para o Everaldo, né, em duas oportunidades. E quem esperava o Fluminense? Que é até uma pergunta, uma situação que acabou tendo uma questão, né, é, de que e também nessa situação de quem esperava o Fluminense recuado na segunda etapa, não foi bem assim. O Tricolor continuou em cima do Dortmund, foi superior novamente. A equipe do Renato Gaúcho no final, na etapa final de jogo, né, teve principais chances com o Everaldo, por exemplo, que teve duas, certo? E o camisa 9 foi lançado pelo João Arias, e saiu cara a cara com o Kobel, mas não finalizou, rolou para o Canop, que chutou fraquinho para a defesa do goleiro Kobel, né? Devolveu para o goleiro, né? E outra oportunidade também, o atacante finalizou de fora da área, né? E o goleiro suíço defendeu e no rebote o Nonato, né, chutou, mas estava impedido, mas o Kobel conseguiu defender. E também teve algumas chances aí o Dortmund no final do jogo, né? E também o Dortmund assustando em algumas oportunidades, por exemplo, do Schürrle e também do jogador Brandon, e que o Fábio é, defendeu aí, conseguindo aí defender a equipe do time do Fluminense no gol. E a equipe do Dortmund assustou algumas oportunidades, entre eles nos chutes do Schürrle e também do Brand, e que o Fábio aí fez defesa. E o Everaldo foi um personagem principal por conta do lance e que não quis chutar pro gol, né? Que rolou pro Canóbio, né? Chutar fraquinho, né? Fraquinho e perdeu a melhor chance do jogo, né? Que o Arias teve um lançamento, né? De um lançamento do John Arias para ele e saiu cara a cara com o goleiro e que não quis chutar pro gol, né? E quis rolar pro Canóbio e perdeu. Mas é uma chance que perdeu, né? Nessa situação. E na outra oportunidade também, que teve um escanteio que o John West cobrou, pegou o rebote, no caso do Everaldo, chutou no cantinho do Kobe, defendeu, voou para defender e no rebote o Nonato chutou e aí no lance aí fez outro milagre o goleiro suíço, né? Mas estava impedido o jogador da equipe tricolor, o Nonato. E que a torcida tricolor esteve presente, né? 34 mil torcedores que estavam presentes, na maioria tricolor, na maioria, na maioria de torcedores do Fluminense, na maioria de torcida do Fluminense que compareceu em peso para assistir o jogo, que também, né? No setor que foi destinado ao Fluminense, também de parte do estádio do MetLife Stadium lá em Nova Jersey, e que o Fluminense, a torcida do Fluminense compareceu, que também cantou sem parar, né? Que cantou sem parar durante o jogo. Então, e também vamos falar aqui que o Fluminense vai encarar contra a equipe do San Hyundai da Coreia do Sul neste sábado às 7 da noite no estádio MetLife Stadium lá em Nova Jersey, repito, no estádio MetLife Stadium, lá em Nova Jersey, né? E para conseguir fazer aí o saldo de gols para se classificar muito bem na primeira colocação do campeonato, né? Do seu grupo, do grupo F, da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que nós vamos estar acompanhando isso aí e vamos torcer aí pelos clubes do Rio para conseguir a sua classificação, né? Para jogar muito bem nas oitavas de final da competição. Então vamos torcer pelo futebol do Rio, do Mundial de Clubes da FIFA. Então é isso, pessoal. Estamos terminando aqui o nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Muito obrigado pelo carinho. Aquele abraço para todos vocês que estão acompanhando no pós-jogo do Conversa de Torcedor. Se inscreva no canal do YouTube,
compartilhem os nossos vídeos e deixando seu like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecerem, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, temos o Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, 18 horas, e também no canal do YouTube tem a nossa transmissão ao vivo de todo sábado às 11 da manhã e também pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com e pela Rádiosnet, falando muito sobre o futebol carioca, também falando do Mundial de Clubes da FIFA e também da seleção brasileira, com muita opinião e também com muita informação para você ouvinte e assistente do Conversa de Torcedor, tá bom? Muito obrigado pela companhia, fique com Deus e até o próximo pós-jogo com você no Conversa de Torcedor no YouTube. Falou, galera, fique com Deus. Tchau, tchau.